Amém, meus amados? Amém. Glória a Deus que nós estamos aqui nessa noite para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Então, nós vamos falar nessa noite, como o mundo espiritual ele é real. E muitas vezes, por ignorância, por não conhecermos ele, ou até tomarmos conhecimento só daquilo que nos agrada, que agrada os nossos ouvidos, os nossos corações. E aqui existe uma grande preocupação, porque é como um medicamento. Se você tomar um medicamento errado, enganado, não significa que só porque você está tomando ele no tempo certo, às vezes que foi determinada, mas se ele está no medicamento for errado, ele não vai fazer o efeito pelo qual ele tem que fazer, Então isso não vai validar nada. Você está tomando esse remédio errado, mesmo que você siga o tempo certo, a quantidade certa, mas o remédio não está correto. Então, aqui nessa noite, o Senhor vem abrir os nossos olhos espirituais, porque nós estamos falando de coisas espirituais. E a palavra de Deus diz que o homem espiritual ele discerne todas as coisas. Então não adianta nós ficarmos como homens naturais, lendo a palavra de Deus, tomando para nós aquilo que agrada o nosso coração natural, ou o homem natural, e não ter uma atitude espiritual. Ou seja, isso não vai validar as promessas de Deus, isso não vai validar a eficácia da palavra, porque você leu como homem natural, você não compreendeu isso no teu espírito. Então, para que nós possamos entender isso, eu vou começar lendo o Salmo 190, o Salmo número 91, porque é uma coisa que as pessoas costumam muito ter acesso, ter acesso até como decorar ele, ou como ler ele, ou como deixar ele aberto, como uma página na sua casa, ou imprimir e colocar na porta em algum lugar, ou comprá-lo, colocar ele num quadro. Mas será que isso tem alguma eficácia? Será que isso tem alguma serventia? Então vamos começar lendo ele para nós vermos como o homem natural aceita ele muito bem, Como o homem natural aceita ele. Diz assim a palavra do Senhor: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles se sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e o asno, calcarás aos pés do filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei num alto refúgio, retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Meus amados, quando nós lemos esse texto, todas as bênçãos que estão aqui, todas as ordenanças que estão sendo faladas aqui, que Deus fará, com certeza, Deus vai cumprir cada uma delas. Disso
são coisas que você vê que é específico, né? Ele fala: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Ou seja, você vai estar rodeado e ele vai ser certeiro em te achar. Quando ele está falando, ele dará ordem aos seus anjos para que cuide de você, para que você não tropece. Ele está dizendo, tem os anjos que estão em favor desses que eles estão lendo aqui. Ele está lendo de um homem que ama o Senhor, de um homem que busca o Senhor, de um homem que tem o Senhor, o seu Deus, realmente dentro do seu coração, nas suas entranhas. Então ele está falando tudo isso aqui, e ele está falando aqui que o mal está sobre a terra, que o mal tem percorrido lugares, né? Tem buscado de alguma forma preparar uma cilada para você. Quando ele fala aqui, porque ele te livrará do laço do passarinheiro. O laço do passarinheiro, se nós vamos entender essa palavra, né? O que acontece quando há uma captura de um passarinheiro, né? De um passarinho? Quando o passarinheiro vai preparar. Então, o passarinheiro aqui é aquele que está querendo te enganar, aquele que está buscando te aprisionar. Ele não coloca lá, naquela armadilha, coisas ruins. Ele não coloca naquela armadilha coisas que você não deseja. Ele não coloca aqui para te aprisionar coisas que você não quer. Então, a primeira unidade que nós precisamos entender é o seguinte: aquilo que está disponível para nós termos acesso é o que realmente Deus está preparando? Será que realmente são coisas que vão nos trazer benefícios? Ou a nossa carne está desejosa, os nossos desejos estão aguçados por aquilo, mas que na verdade é o mal que está nos estimulando a irmos até lá? E uma vez nós irmos até lá, Deus está falando que Ele vai nos livrar. Como que Deus nos livra de algo que está para nos aprisionar? Deus nos livra da instrução. Deus nos livra mostrando os seus mandamentos e as suas ordenanças. Quando Ele fala que Ele vai livrar no caminho que nós estamos andando, para que nós não venhamos tropeçar, mas esse caminho não é um caminho escolhido pelo homem natural. Não é que eu ando no caminho que eu quero, que eu desejo, com os meus prazeres, e Deus está ali a todo tempo, né, dando ordem aos seus anjos para cuidar de mim. Não. Ele fala muito claramente que Ele nos chamou a andar no caminho estreito. Ele nos chamou a passar por uma porta estreita. E é lá que os anjos deles estão cuidando de nós. Em um caminho difícil, cujo inimigo vai tentar preparar ciladas para nos tirar daquela direção, daquele caminho, da onde o Senhor quer nos levar. E ali sim, o Senhor está dando ordem aos seus anjos para que nos guarde, dando ordem aos seus anjos para que nos coloque em segurança. Aos esconderijos do Altíssimo. Os esconderijos do Altíssimo tem um lugar onde você se recolhe, onde você se mantém. Não é qualquer lugar. Eu vou lá onde minha carne deseja, e lá é o esconderijo do Altíssimo. Lá o Senhor está dando ordem aos seus anjos para me livrar de todo aquele mal que eu estou desejando. Não. Lá está o laço do passarinheiro, na verdade. O laço do passarinheiro é para te aprisionar. E eu quero dizer para você, quando Deus traz essa palavra, Ele fala de algo tão especial e espiritual que Ele quer nos mostrar o seguinte: que ainda que o inimigo aprisione alguém lá, o passarinho está aprisionado, dê água a ele, dê o alimento a ele, tente cuidar dele, mas ele está ali porque ele está a serviço, ele está agradando o dono do passarinho. O passarinheiro pegou ele para agradar ele dá algumas coisas para ele, mas ele está fazendo aquilo que todo passarinho quer. Mas o passarinho, na verdade, ele deseja viver solto. Se você fosse perguntar para ele, ele não ia querer estar na gaiola, ele queria estar solto, aos cuidados do Senhor. O Senhor é que cuida daqueles que estão soltos. E aqui eu quero dizer para você que muitas vezes você está aprisionado e sendo seduzido e sendo até alimentado nessa sedução sua, e você está pensando que é Deus que está ali trabalhando em seu favor. E às vezes, muitas vezes você pensa: mas eu vou colocar o nome do Senhor. E aqui, como eu disse para vocês, tem um grande segredo espiritual.
para que você possa entender isso, para que você possa compreender do que nós estamos falando, que no mundo espiritual realmente você é conhecido. Existe realmente um mundo espiritual onde há um conhecimento, mas isso não nos torna, quer dizer que nós estamos no mundo espiritual sendo conhecidos, está tudo certo. Não, eu vou ler um texto para você aqui, que se encontra no livro de Atos, capítulo 19, e você vai entender o que eu quero dizer para você, porque o Senhor está nos dando instrução nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, diz assim, versículo 15: respondendo, porém, o espírito maligno. Então aqui estava falando um espírito maligno. Ele estava falando: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Então tinha três, ele estava falando de três pessoas aqui. Ele falou: eu conheço a Jesus e sei bem quem é Paulo, mas e vós quem sois? Porque aqui nessa situação estavam aqui os homens que não serviram a Deus, que não estavam na presença de Deus, que já tinham ouvido a palavra de Deus, tinha visto já algumas coisas, sinais, prodígios e maravilhas de Deus acontecendo, e eles tinham ouvido pela boca do apóstolo Paulo quem é Jesus, e eles foram ali tomar posse daquilo que estavam falando. É como se alguém quisesse tomar posse do Salmo 91 sem conhecer a Deus, tomar posse do Salmo 91 sem conhecer a Jesus, sem saber quem realmente Ele é. Então esses homens tentaram tomar posse daquela situação, e o espírito maligno disse: eu sei bem quem é Jesus, sei também quem é Paulo, mas e vós quem sois? Porque eles eram conhecidos no mundo espiritual, mas eles não eram conhecidos por quem aquele Jesus tinha já colocado o seu nome no livro da vida. Eles não tinham, então, eles não estavam sobre aquela guarda do Salmo 91. Eles não estavam sobre aqueles. Então o apóstolo Paulo estava sobre a guarda do Salmo 91, mas eles não estavam. E aí o que acontece? Acontece muitas vezes aquilo que eu disse: estão tomando o remédio errado, achando que vai ter a cura, que vai acontecer aquilo que está, e não vai. Então aí você pode estar aprisionado, sendo alimentado no seu ego, sendo alimentado na satisfação carnal sua, num desejo impuro, e Deus não está operando. Mas até parece que Ele está operando, porque Ele está ouvindo a minha vontade. Opa, toma cuidado com isso, meu irmão, porque a vontade do homem natural é totalmente contrária à vontade de Deus. Então, ser satisfeito em todas as nossas vontades, nós temos que tomar cuidado primeiro se essa é a vontade de Deus. Que a palavra de Deus diz o seguinte: que todas as vezes que nós estamos em concordância com Cristo, em concordância com a palavra, que é Deus, que é Jesus, o Verbo, aí sim Ele nos ouve, e em concordância com a sua vontade, significa que nós estamos andando no caminho em que Ele disse que nós devíamos andar, as pedras de tropeço são removidas, o laço do passarinheiro não nos pega, a peste perniciosa não nos alcança. É dessa maneira. Então, nós não estamos andando segundo a nossa vontade, segundo o nosso querer. E aqui nesse texto, o apóstolo Paulo estava justamente fazendo algo que não era a carne dele que desejava. A carne dele não conduzia a ele ali, mas ele estava a serviço de Jesus. Ele estava a serviço do reino. Diz a palavra de Deus que ele estava estabelecendo um caminho, e esses homens estavam contra o caminho. Como eles estavam contra o caminho? Eles ouviram a palavra, não desejaram, não passaram a fazer o que a palavra dizia, mas queriam se aproveitar dos benefícios que a palavra trazia. E nessa hora não havia poder para eles, não havia ali a vontade de Deus sobre aquela situação. Então o que acontece? Eles se colocavam, mas não adiantava nada.
Eles pediam, mas nada acontecia. Então, meus amados, o que o Senhor está falando nessa noite é o cuidado que nós temos que ter. Que o mundo espiritual existe, como foi lido aqui. O próprio Espírito maligno dizia: eu conheço Jesus, eu bem sei quem é Paulo, mas e vós quem sois? E por que eles conheciam Paulo? Porque Paulo estava a serviço do caminho. A palavra de Deus diz aqui que alguns homens ouviam a palavra, e o apóstolo Paulo estava pregando sobre Jesus, sobre a morte e ressurreição dele, sobre João Batista, que veio trazer o arrependimento, e que alguns daqueles homens entenderam e resolveram então tomar a decisão do arrependimento, entenderam o sacrifício de Cristo e aceitaram o sacrifício e aceitaram então agora estar no caminho. E diz a palavra de Deus que muitos que estavam ali não aceitaram, e muitos que estavam ali, na verdade, começaram a falar mal do caminho, começaram a ir contra aquilo que estava sendo falado, inclusive trazendo um enredo de situações que estavam sendo convividas naquela cidade, de alguns deuses que não eram os deuses, que não era o Deus verdadeiro. Então eles começaram a invocar aquela situação, aquela circunstância, para trazer confusão e difamar o caminho, diz a palavra do Senhor. Se você for ler aí, ele vai falar para nós assim, no versículo 4: certamente João Batista, com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresça no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Então ele tinha anunciado que tudo aquilo aconteceria porque a crença deles tinha que ser em Cristo. E aí ele está falando que os homens começaram ali a endurecer os seus corações. Eles foram endurecidos. E aí, quando eles se endureceram, eles não começaram a obedecer. E falando mal do caminho, quem é o caminho? Cristo. Porque não há outro caminho. Só existe um caminho entre nós e Deus, a saber de Jesus Cristo, diz a palavra do Senhor. E por isso que Paulo anunciava o caminho. Ele anunciava a Cristo. E uma vez que ele anunciou a Cristo, houve o quê? O arrependimento daquilo que aqueles homens estavam fazendo. Aqueles homens estavam sob o domínio do laço do passarinheiro. E uma vez que eles foram libertos do laço do passarinheiro, eles passaram agora a fazer parte do caminho. E agora eles passaram a tomar posse do Salmo 91. Agora eles começaram a tomar posse daquilo que estava realmente escrito e anunciado desde o princípio: que a peste não os pegaria, que não haveria mortandade, não haveria assolação, não haveria medo, porque de tudo aquilo o Senhor dava ordem aos seus anjos para que os livrassem. Mas, é como eu disse, eles estavam agora no caminho. E a palavra de Deus diz muito claramente no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10, quando ele está falando, meu amado, que Deus, pela sua palavra, ele fala que nós devemos tomar a armadura de Deus. Nós temos que pegar a armadura de Deus. Por quê? Porque aqui nós estamos numa batalha. A armadura é para soldado, a armadura é para você enfrentar uma guerra. Então, aqui, ele continua, o apóstolo Paulo, falando aos Efésios, porque ele tinha entendido que aquilo não era uma luta. Por que ele tinha entendido isso? Porque ele, antes de ser Paulo, ele era Saulo. E antes de ele andar no caminho, ele perseguia os do caminho. Então ele viu que na verdade havia uma luta. Enquanto ele caminhou pela carne, ele perseguia os do caminho. Enquanto ele andou pela carne, ele perseguia a Cristo. Mas quando ele se tornou, quando ele teve um encontro com Cristo, ele se tornou um homem espiritual. E uma vez que ele se tornou um homem espiritual, ele começou a aprender as coisas do Espírito. E uma vez acontecendo ele aprender as coisas do Espírito, ele começou a ensinar pelo Espírito. Então ele via que quando as pessoas permaneciam na carne, elas iam fazer o quê? Elas não iam ajuntar, elas iam espalhar. Porque a Bíblia diz isso: quem não ajunta, espalha. Então ele sabia, quem viesse para o caminho continuaria sob as condições de Deus, a vontade de Cristo e sendo guardado.
mas quem não viesse aquela condição estaria contra o caminho, contra a vontade de Deus, sob o laço do passarinheiro. Então, ele começa a mostrar para as pessoas que precisa ter agora um revestimento, porque a luta das pessoas não era contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as potestades dominadoras nas regiões celestiais, e que só poderia contra essas coisas aqueles que fossem do caminho, só poderiam ter agora a visão de tudo aquilo aqueles que estavam com Cristo e Cristo habitando neles. Eles já estavam agora libertos daquele processo que eles foram aprisionados e vinham passando por um processo agora de libertação, de invocar o nome do Senhor. E eles sabiam muito bem qual era o perigo de invocar o nome do Senhor não estando no Senhor. Ele sabia disso. E da mesma forma que ele lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 19, ele explica, ele ensina, e vê aqueles que vieram para o caminho, e vê aqueles que não estavam no caminho. Ele também vê aqui em Efésios, porque ele estava falando que naquele momento ele partiria para a cidade de Éfeso. Ele está falando justamente sobre isso. Quando ele chega lá, ele vê toda aquela batalha acontecendo, e ele tinha entendido algo, meu amado, que você pode pensar assim: mas o laço do passarinheiro, ele não me aprisiona, porque eu não cedo a certas seduções. Talvez você tenha visto pessoas aprisionadas e você olha e pensa assim: aquele foi preso pelas drogas, mas comigo não acontece. E pior, tem pessoas que se autoavaliam pensando que a pessoa era fraca e por isso ela entrou naquela condição. Não se engane com isso, não, amado. Você pode não estar preso naquilo, mas você pode estar preso em uma outra coisa que desagrada totalmente o coração de Deus. Talvez você esteja olhando com seus olhos naturais e dizendo assim: aquele estava preso no vício da bebida, mas eu não estou. Aquele está no vício da prostituição, mas eu não estou. Mas você está preso porque Cristo veio para nos libertar. E se Ele veio nos libertar, se você ainda não foi liberto, aí você deve se preocupar. Porque se Cristo não veio ainda, não te libertou, significa que você está sob o laço do passarinheiro. Você não sabe qual é essa gaiola que você está preso, mas você está. Porque Cristo não morreu em vão. Ele veio para nos libertar. Mas, é como eu disse, aquele que não está liberto está contra o caminho. Então você pode não estar nem percebendo que você tem mais defamado o caminho do Senhor do que achando que está no Senhor. E às vezes invocando o nome do Senhor, invocando achando que o Senhor está te favorecendo. E aí o que ele fala para nós? Ele fala assim: por que você deve se revestir da armadura de Deus? Ele fala assim: revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O diabo, ele está preparando cilada, lembra do laço do passarinheiro? Astutas ciladas do diabo, ele prepara ciladas. E aí ele diz para você, porque nós temos que se preparar para isso, mas ele diz assim: portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Esse dia em que o inimigo vem para a sua vida é uma luta onde nós vemos ali a dificuldade, a batalha. Então é um dia mau, não o dia que você deseja passar, mas que você vai passar sobre a guarda do Salmo 91, passar sobre a proteção do Salmo 91. Então o Senhor está falando aqui nessa noite que nós temos que ter isso. Por quê? E muitas vezes, como eu disse para você não está vendo essa armadilha que foi preparada, essa cilada que foi preparada. Mas a Bíblia está dizendo aqui para nós que uma das armas espirituais que nós temos chama-se escudo. E ele diz que esse escudo serve para nos livrarmos dos dardos inflamados do maligno. Dardos inflamados é uma flecha incendiada que vem contra você e contra mim. E essas flechas, elas são enviadas muitas vezes em forma de palavras. Pessoas que difamam o caminho, pessoas que estão sobre as ciladas e amarradas nas ciladas do diabo, elas são usadas para falar palavras que vão justamente ser esses dardos que vão bater na sua mente, vão bater no seu coração e vão trazer o que? Dificuldade
iniquidade presidia mal. E aí você pensando que pode invocar o nome do Senhor, se utilizar do Salmo 91 que está lá no quadrinho, se achando que você pode se utilizar dele porque está aberta a Bíblia no Salmo 91, você achando que tudo aquilo agora é a sua proteção. Não. A proteção não está no que está escrito no Salmo 91, está na prática do Salmo 91. Tiago diz isso, que nós não temos que ser apenas ouvintes da palavra, mas praticantes dela. Então nós temos que ler a palavra, crer, porque esse escudo que fala aqui é a fé. Quando você vê, entende e faz. Ah, pastor, mas eu tenho fé, porque eu ponho lá no Salmo 91, eu leio o Salmo 91. Ah, você tem fé? Então você tem fé quando a palavra diz que nós devemos nos arrepender, que nós devemos descer por livre e espontânea vontade as águas do batismo? Isso é fé, porque você vai descer uma água e vai levantar essa mesma carne que está aí. Só que a Bíblia diz que o novo homem será agora nascido ali. Então você tem que entender, a partir do momento que você desceu as águas, nasce um novo homem, e a sua velha natureza é morta. E quando você crê nisso, esse é o escudo da fé que você pegou, e não só no 91 aberto, mas é a atitude do que a palavra diz que você deve fazer e você fazer. Isso que ele está falando para nós. E ele está falando para nós porque nós devemos cingir os nossos lombos com a verdade. Ou seja, cingir significa se vestir da verdade. Então significa que as nossas roupas precisam ser trocadas. Então quando o apóstolo Paulo vinha anunciar a Cristo, ele já vinha nas vestimentas, porque todos se vestiram da mentira. Todos estavam vestidos com as roupas que não eram as roupas que Deus nos preparou. E se você quiser entender isso muito bem, é só você ir lá em Gênesis, lá no princípio de todas as coisas, quando Adão ele comete o pecado, Deus volta e pede, chama eles à presença deles. Chama eles, Adão e Eva à presença dele. Diz a palavra de Deus que eles chegaram com as roupas feitas por eles. E Deus troca aquelas roupas e prepara outras roupas para eles. O que eu quero dizer para você, talvez você esteja aí vestido de uma roupa, uma certa vergonha, como eu disse, de não praticar isso, de não praticar aquilo. Essas roupas só você que preparou para você. Não se engane, porque essas roupas não têm lá no mundo espiritual valor nenhum. Porque ele vai falar assim, eu sei bem quem preparou essas roupas, não foi Cristo. Eu sei bem que essas indumentárias não são as indumentárias de Cristo. As vestimentas que o Senhor preparou nos protegem. Então, não se engane, aparecendo lá com as roupas preparadas ou costuradas por nós mesmos, por homens naturais. Nós temos que apresentar lá com as vestes sacerdotais, as vestes que foram lavadas no sangue do Cordeiro, as vestes que foram preparadas antes de tudo, antes de todas as coisas, essas vestes foram preparadas. Cristo as preparou e Ele veio trazer e vestir em nós. Essas são as vestes que nos protegem. Essas são as vestes por as quais nós temos que ser cingidos, porque Ele é a verdade. Ele é a verdade. Então não dá para dizer que nós estamos com a verdade, ou obtemos a verdade, ou aprendemos a verdade, porque se Ele é a própria verdade. E é isso que o diabo não resiste. Quando ele vê você vestido da verdade, como vestido da verdade? Quando ele vê Cristo, você tomando o conhecimento, as atitudes, as ações, os ensinamentos de Cristo, e aí você vai se vestindo dela, deixando as velhas vestimentas longe e entendendo que o que te protege daquele que você viu caído não é as vestimentas que você tinha, mas é as vestimentas de Cristo. É essa que nós temos que tomar posse. E aí ele vai falando mais, que nós temos que vestir a couraça da justiça. Meu irmão, a justiça não vem de outro que não seja dele. Lembra quando ele falou? E o Espírito Santo nos convencerá do pecado. Então, nós precisamos ser convencidos da justiça. Então ele está falando aqui, não há justiça no homem. O homem que se tem pela sua própria justiça será
julgado pela sua própria justiça, e a sua própria justiça não o salvará. Então, de novo, nós invalidamos o Salmo 91, por quê? Porque como homens natural, achamos que nós temos a justiça, e a nossa própria justiça estabelecida em nós mesmos, em nossa vontade, em a nossa forma de ser, em a nossa forma de agir. E Deus está falando, não, a justiça é uma justiça que Cristo é o justo. Essa é a justiça que Ele está falando. É essa justiça que o Salmo 91 está dizendo que se você a tiver, te protege de tudo aquilo. Então não há outra a não ser essa. E ele fala, tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a palavra, ela serve de espada e capacete. Os dardos inflamados, quando vem na sua mente, é o capacete que te protege. E como que você reage com a espada, que é a palavra? Então nós precisamos entender que isso está acontecendo espiritualmente, tudo isso. Então quando você vai para a palavra de Deus, quando você vai à igreja, quando você vai aprender sobre a palavra, quando você vai buscar em oração, quando você vai usar o jejum pela palavra, quando você está nesse ambiente envolvido, você está sendo revestido de tudo isso, você está se revestindo a armadura de Deus, você está tomando todas as vestimentas, e agora sim você está se preparando para viver o Salmo 91. O Salmo 91 é consequência disso tudo que o apóstolo está dizendo aqui em Efésios, ao povo daquela cidade. E esse próprio povo de Éfeso é o povo que eu estou dizendo para vocês, que o Espírito maligno sabia. Eu sei bem quem são Jesus, eu sei bem quem é Paulo, que foi quem escreveu, só que, e vocês? Quem são? Por quê? Porque essas pessoas não tinham se tornado ainda a pessoa espiritual que a Bíblia veio nos fazer, que a Bíblia veio novamente trazer à tona, o homem cujo Deus criou no princípio. Então não dá para nós nos apresentarmos com as nossas vestimentas naturais. As vestimentas naturais não nos protegem de nada, não nos protegem da cilada do diabo, não nos protegem do laço do passarinheiro, nem da peste perniciosa, nem da mortandade que assola o meio-dia, nada disso. Não dá para ler o Salmo 91 com essas roupas naturais nossas. Tem as roupas específicas de batalha. Então, não adianta a gente pensar que seja dessa forma. E ele está dizendo assim, depois que você toma tudo isso, ele fala, orando todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando isso com toda perseverança e súplica para todos os santos. Então, o que ele está falando? É como se você estivesse lá no exército, tomado as suas vestimentas, e agora pela oração, é como se você fosse receber as instruções daquele dia, instruções de quando você está de guarda, instrução quando você está em certa circunstância, instrução quando você vai estar com certos inimigos, com certas situações. Então é dessa forma que eu quero dizer para você, meu irmão. E eu volto a dizer para você: tomar o remédio errado, não, mesmo que você faça com a frequência certa, não vai atacar a doença. Então nós precisamos compreender o que a palavra de Deus está nos dizendo nessa noite. O Salmo 91 é verdade? É verdade. O Salmo 91 acontece? O Salmo 91 é todas as promessas vão se cumprir? Vão se cumprir. Em todos? Não. Em quem? Naqueles que estão no caminho. Naqueles que realmente entenderam que Cristo é o caminho. Aqueles que entenderam que o sacrifício de Cristo realmente fez. E nas ordenanças de quem entende o sacrifício de Cristo, existem atitudes que mostram que você entendeu quem Ele é mesmo. Não é só falar da boca para falar, é Cristo, eu sei quem é Jesus. Não. Existem atitudes que mostram que você entendeu quem Ele é. Existem passos que a Bíblia diz que você deve fazer porque você entendeu quem Ele é. Por isso que eu estou dizendo para vocês que aqui está escrito. No Atos 19, está escrito assim, eu vou ler para você entender que as pessoas ouviram a mesma palavra, só que elas reagiram
e reagir de forma diferente, mostra quem você é. Mostra que se realmente você entendeu. Ele disse assim, ó. Perguntou-lhes então, em quem sois batizados? E disseram, nos batismos de João. Mas Paulo disse, certamente João Batista com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Presta atenção. Ele explicou, disse o que era, e tinha pessoas ali que não tinham feito. Então ele disse, e os que ouviram, então eles ouviram as promessas, eles ouviram, é como se você tivesse ouvido o Salmo 91 e falou assim, eu quero esse Salmo 91 na minha vida, eu quero que vai acontecer isso na minha vida. Essas pessoas ouviram, mas o que elas fizeram? Foram batizadas em nome do Senhor Jesus, ou seja, elas entenderam tudo que ele tinha dito e falaram assim, pera, tem uma atitude que eu preciso fazer, e elas pegaram e fizeram. Então o que elas fizeram? Nós cremos, nós queremos, e se nós queremos, nós vamos fazer o que a palavra diz, e foram fazer. E diz assim, e esses eram a todos os 12 varões, e entrando na sinagoga, onde eles entraram? Na sinagoga é o lugar onde diz o quê? As pessoas que diziam que estavam esperando o Messias, as pessoas que diziam que esperavam que Deus fizesse tudo aquilo que ele disse que tinha que fazer, inclusive o Salmo 91, porque ele já estava escrito nesse momento. Eles entraram lá, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Ele entrou lá e anunciou o quê? O reino de Deus. Disse que o reino de Deus era justiça, disse que o reino de Deus era proteção, disse que o reino de Deus era justiça, proteção e salvação. Ele falou tudo aquilo, disse tudo aquilo. Alguns tinham crido e tido a atitude de ser batizado. Ele entra na sinagoga e anuncia tudo que eu estou dizendo aqui. E o que aconteceu? Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho. Então o que aconteceu? Foi pronunciado, foi anunciado, alguns quiseram, alguns entenderam que agora a atitude, tomaram a atitude e fizeram. Outros se endureceram, negaram-se, entenderam que aquelas roupas que eles tinham eram suficientes, não precisavam das roupas de Deus. Eles não precisavam das roupas de Cristo. Eles não precisavam do sacrifício de Cristo. Enquanto que outros se mostraram necessitados. Outros se mostraram que queriam e desejaram e fizeram. E outros não. Assim é a nossa palavra. Então o Salmo 91 foi validado por alguns, mas não foi validado para outros. Mas porque o Salmo não tem poder? Não. Porque eles creram em Cristo e fizeram o que Cristo disse que eles tinham que fazer. Outros não creram e por isso não foi validado o Salmo 91 para eles. Como eu disse no começo, Deus vai cumprir, tem poder para cumprir tudo aquilo que está escrito aqui. Tudo. Porém, nós precisamos obedecer. Sem obediência, ninguém verá Deus. Ninguém vai ouvir. E perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Então, meus amados, aconteceu tudo isso. Ele explicou o caminho, as pessoas aceitaram, se renovaram, tomaram as vestimentas. E diz a palavra de Deus aqui, o que eles fizeram? Eles viram sinais, prodígios e maravilhas feitos por Deus. E depois de eles terem feito isso, alguns que não creram, que não quiseram, não entraram no caminho, foram invocar o nome de Jesus. E aí aconteceu o que eu disse. Porém, o espírito maligno disse: conheça Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois. Então fica aqui, meu amado, essa palavra no nosso coração. E nós podemos ser assim reconhecidos. Nós já somos reconhecidos no mundo espiritual. Somos reconhecidos pelo bem e pelo mal. E Deus faz nós vermos o Salmo 91 a partir do momento que nós somos reconhecidos no mundo
mundo espiritual como sendo filho de Deus. E para ser filho de Deus, nós precisamos nascer para Ele. E para nascer para Ele, nós precisamos nos arrepender e descer as águas do batismo. Então, que fique aqui nessa noite essa palavra em nome de Jesus. Nós vamos orar agora em nome de Jesus. Amém? Se coloquem de pé. Em nome de Jesus. E vamos orar. Soberano Deus e poderoso Pai, a Tua palavra, Senhor, não foi pregada nessa noite, meu Deus. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor vá em encontro, Senhor, dos corações que estão ouvindo essa palavra, Pai. E que eles possam, meu Deus, em nome de Jesus, ser dado a eles, abrir os vossos corações para que venham compreender as coisas do reino de Deus, ó Pai. Assim como o Senhor fizeste com os homens, ó Pai. Assim como o poder está, ó Pai, em tuas mãos, eu te peço, em nome de Jesus, que nessa noite famílias sejam alcançadas, ó Pai. Mulheres, ó Senhor, homens, crianças, jovens, Deus, eles sejam impactados pela Tua palavra, pela Tua vontade, Senhor. E que eles venham compreender, para que eles possam tomar posse, meu Deus, daquilo que a Sua Escritura diz, ó meu Deus. Que eles possam compreender, ó Pai, que nós estamos falando de coisas espirituais, meu Deus. Eles não podem decidir, Pai, o que é certo ou o que é errado com o pensamento natural, meu Deus, mas eles precisam do Senhor se submeter à Tua vontade, se submeter, ó Pai, aos Teus ensinamentos, Pai, através da Sua palavra. E o Senhor próprio, meu Deus, vai abrir os vossos corações, as vossas mentes e dar entendimento para que eles possam compreender aquilo que eles precisam fazer e viver, ó Pai, aquilo que a Tua palavra me diz. E o Seu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Coloque suas mãos assim, que o grande amor do Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, e a doce consolação do Espírito Santo de Deus, esteja com todos os que dizem amém. Está terminado em nome de Jesus. Amém? Bom, todas as quintas-feiras nós estamos aqui na rua Itambé 112, quinta-feira 7h30 e domingo às 6 horas. Fique com Deus, tenha uma ótima semana, que o Senhor abençoe a sua